Paz e graça da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pastor Evandro Santana falando com vocês. Quero falar um pouco com vocês acerca da ideologia de gênero, esse assunto que está inflamando a nossa sociedade, as nossas escolas, os nossos jovens, as nossas crianças, enfim. É um assunto polêmico, né? Que tem aí travado uma batalha aí nos meios de comunicação. Cada um, em particular, com a sua posição acerca deste assunto. Eu quero deixar claro para vocês que a ideologia de gênero é um pequeno grupo que tenta, então, se manifestar no meio de uma sociedade patriarcal, familiar, de uma sociedade culturalmente formada, solidificada, aonde esses conceitos de ideologia de gênero não cabe, não encontra espaço para ser preenchido. Até porque as famílias que nós representamos na sociedade brasileira e como um todo a sociedade mundial já preenche todas as lacunas da família. Essa ideologia de gênero é uma tentativa inescrupulosa de ganhar espaço e chamar a atenção da sociedade. Eles não têm por base a família como regra de vivência, de sociedade e de cultura. Essa cultura de ideologia de gênero é uma cultura fajuta, é uma cultura que não durará muito tempo. Vocês perceberão que com o passar do tempo, ela por si só se desfará. Não conseguirá força suficiente para se manter nos meios pelos quais gerou-se tanta perturbação com as nossas famílias em especial, as crianças e os nossos adolescentes. O que diz o texto sagrado? O que diz a Bíblia Sagrada acerca do gênero, homem e mulher? Pois bem, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 27, diz o seguinte: e formou Deus o homem à sua imagem e semelhança, o formou macho e fêmea. Daí percebemos a importância de atentarmos para a intencionalidade de Deus quando Ele criou o homem. A imagem é a semelhança de Deus. E os criou macho e fêmea. A intencionalidade é o gênero do homem, o caráter do homem é ser macho. O gênero da mulher, o caráter da mulher é ser fêmea. O que discutir? Se Deus já definiu anteriormente, se Deus já deu a genética, Deus já estabeleceu a genética do homem e da mulher. O gênero em si mesmo já está definido. Homem macho, mulher fêmea. O gênero e o caráter feminino e masculino. Isso é gênero, isso é caráter. É isso que define a sociedade. O homem e a mulher são dois seres terrenos, criados por Deus, mas que têm em particular o seu gênero, o seu caráter de ser masculino ou de ser feminino. Isso é importante para que pensemos da seguinte forma. No capítulo 20 de Êxodo, no versículo de número 12, o texto vai deixar bem claro para nós quando Deus fala com Moisés. Fala para o povo, Moisés, honrar o pai e a mãe, para que os seus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Mais uma vez, Deus deixando claro o que representa a sociedade, o que representa a família. É o pai e a mãe. Não podemos ter dois pais ou duas mães representando uma só família. Nós temos que ter mutualidade. Nós temos que ter acordibilidade. Nós temos que ter unidade no relacionamento familiar para contextualizar a sociedade como um todo. Pai e mãe são as bases genéticas de uma família. Não tem como eu formular ou formar uma família com base genética só masculina ou com base genética só feminina. Embora
a nossa ciência, a nossa tecnologia nos dê meios pelos quais podemos fazer inseminações artificiais, podemos fazer, a partir de um óvulo e de um sêmen, reproduzir um ser humano numa barriga de aluguel. Mas isto assim não muda em nada o gênero daquela criança. Ela, quando tem o seu entendimento, ela por si só perceberá a sua funcionalidade no meio da sociedade. Os que são atraídos, os que são engodados e enganados pelo pecado, pelo mal, pelo próprio prazer do mal, eles tendem a se desviar da sua intencionalidade e vão após outros caminhos que os levam a um mundo de pecado e de dissabores, a um mundo de horrores, aonde ele não encontra paz, não encontra alegria, não encontra felicidade, porque ele não se encontra aonde ele está. O meio pelo qual ele vive, ele não é realizado, porque ele não conseguiu se encontrar. Ele quer viver uma vida que não é dele, ou quer viver um pensamento que não é dele, ou quer viver uma ideologia que não é a sua ideologia. Ser homem é ser patriarca. Ser mulher é ser mãe de todos, como foi Eva. E é um prazer, é uma dádiva de Deus ser homem e uma dádiva de Deus ser mulher. Porque ambos, com as suas peculiaridades, têm em conjunto uma única singularidade, que é a formulação da procriação da família. Aí vem um pequeno grupo, com pequenas pessoas, querendo então desconstruir aquilo que o Criador fez. Eu não acredito que isso seja possível. O que eu acredito, sim, é que esses pequenos grupos que aí se formulam para então ir contra a sociedade e as famílias, esses pequenos grupos serão vencidos. Os manifestos que estão aí na mídia, na televisão, na internet, por si só já falam. Esses pequenos grupos não terão condições de permanecer com esse ideal. Eles querem se mostrar fortes, se mostrar que tem resistência, que tem fundamento. Não tem fundamentação nenhuma. Qual a razão de ser da ideologia do gênero? Qual a fundamentação legal, bíblica, para a ideologia do gênero? Não existe. Isso é um pensamento radical. Isso é um pensamento pejorativo com relação ao ser humano. Eles próprios se auto-prejudicam. Eles não se valorizam a si mesmos, defendendo esse pensamento que é o ideal do gênero, que eles definem como sendo de livre escolha. E quem deve decidir o caráter e o gênero da pessoa é a própria pessoa, quando tiver maturidade suficiente para isso. Ou seja, nasceu aquela criança, virou um bebezinho, uma criança, agora é um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, e a partir daí agora ele vai decidir se vai ser homem ou se vai ser mulher. Com base em quê? Qual é o fundamento deste pensamento? De que o jovem, de que o adolescente pode decidir em si o seu caráter e o gênero pelo qual ele é formado ou foi formado. Nós vimos aqui no princípio que Deus estabeleceu um padrão genético, um padrão bíblico e um padrão divino. Gênero masculino para o macho, gênero feminino para a fêmea, homem e mulher. Os criou com um propósito, com uma funcionalidade. Promover o desenvolvimento da humanidade como família e sociedade, a partir de uma união estável entre homem e mulher. Esse é o ideal de Deus.
A Bíblia nos fala acerca desse ideal. Nós precisamos ter essa ideia de que o gênero, por si só, já é definido. E não há quem mude. Você pode trocar de sexo, trocar de identidade, trocar de nome, mas o seu gênero é o gênero do seu nascimento. O que define o seu gênero é o seu nascimento. Você já nasce definido e foi Deus quem te definiu. Homem nenhum, ciência nenhuma, nenhum método utilizado para mudar a tua aparência, o teu estereótipo, os teus membros genitais, nenhum método, nenhuma ciência será capaz de mudar o teu gênero, porque isto é genética divina. Deus, quando nos fez, nos deu um DNA e comprovadamente não existe DNA igual. Assim como as digitais. Veja se a digital de um homem é igual de uma mulher. Ou veja se são iguais entre si. Não são. Porque há uma definição na cadeia genética divina que foi elaborada a criação do homem e da mulher. Quando Deus fez o homem e a mulher, ele tinha um propósito. E o propósito de Deus não se frustra. O propósito de Deus não é destruído com uma pequena influência no meio da sociedade. Vocês se lembram da questão de Sodoma e Gomorra? Vocês se lembram da questão antediluviana nos tempos de Noé? Então, o que nós vemos aqui hoje, na atualidade, é uma ramificação da cultura noêmica e da cultura de Sodoma e Gomorra. Isso, eles estão querendo se manifestar no meio da sociedade. E o que Deus fez lá na época de Noé, e o que Deus fez lá na época de Abraão, na época de Sodoma e Gomorra, o que Deus fez com essa cultura, o que Deus fez com esses povos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 15 e 16, ele vai dizer que o Senhor mesmo os entregou às suas paixões, aos seus desejos, aos seus desenfreios, às suas lascívias e aos seus caprichos. E eles mesmos, por si só, se autodestroem, se matando e se crucificando nos seus ideologismos, nas suas funcionalidades, que são terríveis, ameaçadoras para si mesmos. Então, deixo claro para todos que defenda a sua família, defenda o seu jovem, a sua criança, independente da sua religião, independente do seu credo religioso, se você é católico, se você é cristão evangélico, cristão católico, cristão umbandista, feiticeiro, que seja espírita, não interessa. Nós estamos falando de família. Antes de existir religião, antes de existir igreja, antes de existir qualquer sociedade no mundo, existiu a família de Deus, a família divina. Ah, mas alguns podem dizer, pastor, mas lá no céu não existe essa questão de sexos, todos são iguais perante o Senhor. Beleza. O próprio apóstolo Paulo também, escrevendo aos Romanos, vai dizer que há corpos celestes e corpos terrestres. Um é a glória do terrestre e outra é a glória do celeste. E Deus tem o propósito em cada um desses corpos. O corpo celestial são os corpos dos anjos, que são assexuados, não possuem definição de sexo ou de questão genital, porque eles são espíritos ministradores, anjos corpóreos com corpos glorificados, que não têm a singularidade de reprodução como o ser humano. Os anjos não se reproduzem e não se reproduzirão, porque foram feitos em números finitos e números definidos. Eles não terão reprodução como ser humano.
Quando Deus faz o homem, o corpo terreno, é para que haja uma multiplicação através da mulher e do próprio homem. Estes corpos precisam então de uma definição de gênero para que essa procriação, para que essa multiplicação seja então embasada. Isso. A fundamentalidade da família na Terra é justamente a união do homem com a mulher, que a partir daí surge então a procriação, surge aí então a reprodução. O homem e a mulher têm a capacidade de se reproduzirem por meio do seu gênero, coisa que não foi delegada aos anjos. Então, enquanto estamos na Terra como corpos terrenos, nós temos essa legalidade de reproduzir e de sermos reprodutores de gerações. Os anjos não têm essa legalidade, não foi atribuída a eles. Por quê? Porque são corpos celestes, são corpos glorificados espiritualmente falando e que por si só não se reproduzem de forma nenhuma. Deus os fez e acabou, não fez mais nenhum anjo. Agora, quando Deus fez o homem e a mulher, Ele fez com um propósito, Ele fez com singularidade, Ele fez visando o seu propósito. Era o propósito da multiplicidade, da multiplicação, aonde Ele seria o Pai de todos. Embora cada um com o seu gênero terreno, feminino e masculino, Deus compreende todas as nossas debilidades e dificuldades humanas e nos aceita. Agora, o que Ele não aceita é querermos mudar a sua intenção com relação ao gênero, com relação ao nosso caráter homem e mulher. Deus já definiu geneticamente homem e mulher, estruturalmente e geneticamente falando, homem e mulher, e não há o que se mudar, porque foi Deus quem fez. Ninguém muda o que Deus fez, ninguém altera o que Deus fez, porque nós somos feitura de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, a partir do versículo 9, vai dizer: nós somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos feitura de Deus, nós somos obra-prima das mãos de Deus. Homem e mulher, independente do gênero, homem e mulher, Deus habita no homem e habita na mulher. Uma pergunta: quando Deus habita no homem, Ele é homem? E quando Deus habita na mulher, Ele é mulher? Uma pergunta para você pensar. Pois bem, não aceite essa ideologia, esse pensamento falaciano. É um pensamento ideológico sem fundamentação. Não aceite essa situação. Reprove essa situação. Reprove esse conceito. E viva intensamente com a sua família. Viva intensamente com a sua família. Respeite as opiniões, respeite as sexualidades, respeite as famílias, as sociedades, mas não concorde com essa ideologia de gênero que é um engano, que tem tentado aí contaminar através deste engano as nossas famílias, começando pela base da família, que são as crianças, os adolescentes, os jovens, que são o futuro da nossa nação. Não aceite esse comportamento, peça a Deus orientação, peça ao seu pastor orientação, peça a orientação ao seu padre, ao seu mestre, ao seu guru, enfim, peça a orientação a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele com certeza não te reprovará e nem mudará o teu gênero por conta dessa situação, mas promoverá para ti ajuda, promoverá para ti solução viável para que você possa então se sobressair sobre todas essas confusões
acerca de gênero que tem sido lançada na mídia. A mídia é o meio pelo qual eles usam para se aparecer, mas eles mesmos, por si só, desaparecerão pela própria mídia. Deus vos abençoe, no nome de Jesus.